Cíntia, o teu tá no... Tu tá sem som. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O som tá bom? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, gente, boa tarde. É um prazer estar nesse webinar da ABAR, da CTG. Eu queria agradecer primeiro à ABAR por essa oportunidade da gente compartilhar as experiências de 4 agências brasileiras, agradecer ao Fernando Franco, agradecer ao Carlos, que é da Ares, que ele está aqui, que eu estou vendo. Tudo bem, Carlos? Pelo apoio e por sugerir e incentivar essa discussão. Agradecer também ao Dalton, que é o coordenador da CTG. Falar que assim, é um grande prazer estar aqui com mais 3 reguladoras, a gente marcando uma presença feminina nesse ambiente regulatório, que é predominantemente masculino, e hoje a gente está tendo aqui a oportunidade de falar as vozes femininas da regulação, que vão falar sobre um aspecto muito importante da regulação, que é o controle e a participação social. A formação desse webinar, ele traz alguns pontos super importantes da diversidade regional brasileira, né? Nós vamos ter eu da Arcesp, que é a agência de São Paulo, a Ana Valéria, que é da agência do Pará, a Arcom, a Cíntia, que é a Arisbe, que é uma agência intermunicipal de Minas Gerais, e a GEMAN, que está a CICI, que é uma agência municipal. Então, a gente tem um modelo, 2 pessoas de agência estadual, uma intermunicipal e uma municipal, e de vários lugares do Brasil, né? Manaus, São Paulo, Pará e Minas Gerais. Eu acho que vai ser uma tarde boa, onde a gente vai compartilhar diversos olhares sobre esse aspecto da regulação. O formato, nós vamos falar cada uma cerca de 15 minutos, e depois as perguntas nós vamos deixar para o final. Então, eu peço que vocês coloquem as perguntas no chat, que vocês também se identifiquem no chat com nome, sobrenome e agência e o e-mail, para que a gente possa ter uma lista de participação. E, ao final, também vai ser liberada uma pesquisa de satisfação sobre esse webinar, e também que vocês podem sugerir novos temas para novas discussões. Eu vou começar agora, eu vou passar a palavra para a Ana Valéria Ribeiro Borges. Eu vou apresentar a Ana Valéria, ela é engenheira civil, graduada pela Universidade Federal do Pará, mestre em engenharia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP da UFRJ, experiência com docência nas áreas de pesquisa operacional e custos logísticos. Também atuou profissionalmente como engenheira nas áreas de planejamento, operação e projetos de infraestrutura. Desde 2005, é técnica em regulação de serviços públicos na Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, a Arcom, onde já exerceu funções de gerente do Grupo Técnico de Transportes, do Grupo Técnico de Saneamento. Também coordena o Grupo Temático Planos Municipais de Saneamento Básico da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde, CTSAM, da Associação Brasileira de Agência de Regulação, ABAR. Então, agora eu convido a Ana para iniciar a nossa conversa. Ana, bem-vinda. Obrigada, Samira. É um prazer. Eu aproveito para agradecer o convite, primeiramente, da Samira, e também por associação, também vou agradecer ao Carlos, porque achei o formato extremamente interessante. Também cumprimento as minhas amigas, a Cícia e a Cíntia. É um prazer, né, a gente estar participando juntas desse webinar. Espero que seja o primeiro de muitos, tá certo? Então tá, gente, vamos fazer uma conversinha prévia, um pouco, tá? Deixa eu fazer rapidinho um briefing da minha agência.
Eu sou da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. A minha agência, no caso Pará, da região norte do país. Nós somos uma agência estadual. É uma agência que ela foi criada em 1997 e implantada em 1998. Nós somos multissetoriais, nós atuamos nas áreas de transporte intermunicipal de passageiros, rodoviário e hidroviário, energia, terminais rodoviários e também saneamento. No caso saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Estamos ainda em negociações, em tratativas para entrar na área de resíduos sólidos. Tá certo? Espero vê-los em breve no meu estado. E agora vamos iniciar um pouquinho a nossa conversa, essa palestra, tá bom? Por favor, Gabriele, você pode colocar? Deixa eu minimizar aqui, porque acho que eu é que não estou vendo. Está todo mundo vendo a palestra? Já está todo mundo... Estás vendo, Samira? Não? Não. Gabriele, já posso iniciar? Já está disponível? Ué, Gabriele? Gabriele? Um momentinho aqui, é porque tinha dado um problema aqui, mas já eu resolvi. Tudo bem, Vou colocar agora. Tá certo. Agora deu, Ana. Tá certo, assim. Bem, vou tentar me ater ao tempo, estou aqui cronometrando para não atrasar as minhas outras amigas que vêm após essa primeira fase. Então tá, gente, nós vamos fazer uma conversa. Esse daqui é um produto, tá? Esse daqui é o primeiro produto de uma pesquisa, que isso daí também vai abranger as agências reguladoras, no caso, estaduais e municipais. Esse primeiro retrato é o retrato da ação das agências reguladoras intermunicipais, tá? A palestra vai ser sobre participação e controle social nos serviços de saneamento básico. É um retrato da atuação das agências reguladoras intermunicipais. Pode passar, por favor. Tá. Aqui, no caso, algumas considerações iniciais sobre participação e controle social. Pode passar. Tá? Aqui são alguns conceitos, tá? Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão ver se nós temos os conceitos mais diversos, né? Desde as ciências sociais até o direito. Então, eu tentei verificar alguns conceitos que eu acho que eles conseguem sintetizar realmente o que cada uma dessas palavras quer colocar e dentro de determinado contexto, mas tem alguns conceitos são mais complementares, mais voltados para o direito, outros mais para as ciências sociais. Mas eu entendi que esses conseguem abranger de forma mais clara o que nós queremos passar aqui. Em relação à participação social, seria a atuação dos cidadãos nos processos decisórios em uma dada sociedade. Em relação ao controle social, a gente tem dois conceitos básicos, tá? Que, no caso, eu selecionei. Um que trata sobre a participação da sociedade na administração pública, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações de governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão. E o outro conceito seria o conjunto de mecanismos que objetivam viabilizar a participação da sociedade de forma direta na definição de ações e políticas públicas. Pode passar, por favor, Gabriele. Tá. Aqui, no caso, é um slide rápido sobre a importância da participação e controle social. Tá? Em relação à questão da participação, ela se fundamenta no artigo 5º do inciso 73 da Constituição Federal, tá? Que também relaciona esse tema com a questão da defesa do direito público. O enunciado do inciso, ele já está... ele está apresentado aqui. Tá? A gente também tem a questão sobre uma forma da sociedade, usuário do serviço público, desestatizado, contrabalançar o poder detido pelas empresas privadas e pelo Estado, e contribuir para a eficiência e eficácia da atuação regulatória. Também permite à sociedade intervir nas políticas públicas e atuar junto com o Estado, visando o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades sociais.
Uma outra situação seria uma forma de prestação de contas do Estado para a sociedade, permitindo a avaliação, o controle da corrupção, além de assegurar a sua transparência. Isso daí que eu estou falando de forma ampla, tá? No próximo, a gente vai fazer um enfoque em cima da questão do saneamento básico. Pode passar, por favor. Tá. Em relação à questão da participação e controle social no serviço de saneamento básico, né? Então, eu fiz um levantamento em cima de alguns instrumentos legais federais. No caso, a 11445, já atualizada pelo novo marco legal, tá certo? No caso aqui, foram elencados alguns pontos em que esses temas são levantados no artigo 2º, né? Ou seja, faz parte de um dos princípios fundamentais, assim como a própria definição do controle social, que seria o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com serviços públicos de saneamento básico. Nós também temos, no caso, em relação à questão do titular de serviço, sobre, no caso, em relação à política pública de saneamento, no seu inciso 5º, não é? Seria, ele trabalha com a questão de estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, né, conforme observado no artigo anterior. Pode passar, por favor. Tá. Esse tema também ele aparece da questão da validade dos contratos, tá? Da mesma, a questão do mecanismo de controle social, assim como também no artigo 47, ele se apresenta dentro da questão da representação, né? No caso, a participação da sociedade nos conselhos, né? Tanto dos usuários, dos prestadores, dos titulares, né? Fazendo parte dessa representação dos conselhos, né? No caso. Pode passar, por favor. Tá. Em relação ao decreto 7.217 de 2010, tá? Nesse caso, ele é mais específico porque o que é interessante, pode passar, isso daqui no caso seria meros pontos que foram elencados. Pode passar, é o segundo, outro slide que é o ponto interessante, tá? Em relação, no caso, ao decreto, o artigo 34, ele já estabelece alguns mecanismos que podem vir a ser adotados. Dentre eles, seriam os debates, audiências públicas, as consultas públicas, conferência das cidades, isso daí já seria mais no caso do titular de serviços, e participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá. Tá certo. É o seguinte. O trabalho ele foi feito da seguinte forma. Foi feito um levantamento, uma pesquisa. A metodologia, nós fizemos um levantamento em cima do site das agências. No primeiro momento, o recorte foi em cima das agências intermunicipais. Foram selecionadas, no caso, as 5 agências intermunicipais que fazem parte da ABAR, não é? No caso, foi a Ares de Santa Catarina, a Arisb de Minas Gerais, a AGIR de Santa Catarina, a Ares PCJ e a AGESAM, do Rio Grande do Sul. Tá? Essa primeira tabela, ela elenca quais foram as agências intermunicipais pesquisadas e também o número de municípios consorciados de cada uma delas. Pode passar, por favor. Tá. Em relação a essas agências, foram feitos uma análise em cima de alguns pontos, tá? Na verdade, foram algumas situações que foram avaliadas. Dentre elas, uma delas foi a questão da participação dos usuários nos conselhos e comitês das agências reguladoras. Se tinham mandato, se não tinham mandato, se realizava ou não consulta pública, se realizava audiência pública, realizava análise de impacto regulatório, a questão da ouvidoria, se os relatórios eles eram disponibilizados no site da agência reguladora, os canais de atendimento, se eles também eram informados no site, né?
Os registros de reclamação dos usuários, se eles eram feitos no site presencial, call center e outros. A carta de serviços, se ela era disponibilizada no site da AR. Se a agenda regulatória, ela também era disponibilizada. Relatórios de atividades anuais, relatórios de fiscalização. Foram elencados, no primeiro momento, alguns pontos, né? E os resultados foram até bem, assim, relativamente... o intervalo deles não foi tão variável. Apesar de você ter agências com diferentes, digamos assim, tempos de atuação, mas elas tiveram uma certa uniformidade nos seus resultados, né? Praticamente todas as agências, elas nos seus conselhos de regulação, elas têm a presença de usuários, né? É lógico que em algumas elas apresentam já um determinado perfil, ou seja, não é qualquer usuário que pode se habilitar, é um usuário dentro de algumas características, algumas até, no caso, formações profissionais, né, e outras. Agora, quase todas, praticamente, elas tinham um mandato como premissa, com exceção de uma, que isso daí não era expresso claramente, mas após consulta com uma pessoa da agência, a pessoa me esclareceu que não, que apesar de não estar expresso, que isso já era adotado, né? Os próprios municípios isso era adotado. Porque o que foi interessante é que em pelo menos em dois casos pelo menos, você tem conselhos municipais de regulação. No caso, isso foi uma característica que eu vi muito nas agências intermunicipais. A criação desses conselhos municipais de regulação e em pelo menos dois casos, esses conselhos municipais, eles indicavam uma pessoa, no caso, era feito tem um edital, um outro processo de seleção para indicação para o conselho de regulação da agência, né? Tem os dois casos em que você tem dois tipos de conselho, né? Você tem um conselho local e tem um conselho que seria superior. Isso eu percebi em uma dessas, pelo menos duas a três agências tinham isso. E em uma das agências, o que também foi muito interessante é que, no caso dos conselhos municipais, eles eram variáveis de acordo com a população do local. Isso eu observei somente em uma agência, não é? Essa distinção. Isso foi muito interessante, porque eles tinham uma variação de composição de conselheiros de 5 até por um número que era superior a 10, 11, se eu não estou equivocado. Mas foi bem interessante. Consulta pública, todas realizavam, né? Assim como audiência pública, algumas, inclusive, o caso, aí eu vou citar, né, porque foram os que mais me chamaram a atenção, o caso da Arisbe e também o da Ares PCJ, o caso da Arisbe, porque ela disciplinava, né, no caso, em resolução, todos os procedimentos dela relacionados ao controle social. E o caso da Ares PCJ, ela tem uma regulamentação, uma resolução, se eu não estou equivocada, de 2011, que também ela estabelece no caso, todos os procedimentos adotados em relação à estruturação e composição do seu conselho de regulação. Achei muito interessante. As outras também, mas esses dois casos foram devido às suas características que eles acabaram chamando a minha atenção de uma forma, uma maior ênfase, né? Quem tiver interesse, esse material todo, eu fiz o levantamento, ele pode ser disponibilizado, tá? Eu tenho um banco com todas essas informações, tá? Registros de reclamação, praticamente todas elas permitiam um registro de reclamação que ele pudesse ser feito no site, tá? Todas também presencial, call center, assim, algumas que ele era claramente indicado, tá? E, no caso, outro seria aqueles casos de mídias sociais. Toda a pesquisa foi feita principalmente em cima do site das agências, porque foi considerado que seria aquele primeiro canal de procura, né? Você entra no site e, com isso, as informações elas teriam que permitir essa interface, né, de uma forma, né, maior com o usuário. Carta de serviços claramente apresentada,
Isso daí foi observado em pelo menos 2 agências, no caso da Ares de Santa Catarina e a Ares PCJ, tá? Como eu estou colocando, disponibilizada no site da R, tá? Agenda regulatória, aí eu só encontrei uma, que foi o da Ares PCJ, disponibilizada no site da R, somente no caso, o da Ares PCJ. Contudo, no da Arisb, ela tem uma apresentação que ela apresenta o seu planejamento estratégico de 2019. Isso eu também achei interessante. A pessoa pode ir pesquisando, né, e ter uma noção de como ela está se planejando para aquele período. Em relação ao relatório de atividades anuais, quase todas disponibilizam os seus relatórios, assim como os casos de relatórios de fiscalização. Todas também disponibilizavam os seus relatórios de fiscalização nos seus sites. Isso é muito importante porque o usuário ele pode acompanhar toda a situação do seu município consultando o próprio site das ARs. Aí isso achei bem interessante. Facilita e muito o acesso do usuário, e a participação dele, e até o controle no caso, das atividades da agência. Pode passar, por favor. Tá, aqui é um quadro resumo em cima dos pontos que foram elencados. Como eu falei, em relação à questão de usuários que participam de conselhos, praticamente todas apresentaram, com exceção de um caso em que o mandato não estava expresso de forma obrigatória nas suas normativas, tá? Consulta pública, todos. Audiência pública, todos. Análise de impacto regulatório, existem procedimentos, todos apresentaram procedimento. Não necessariamente elas já tinham apresentado análise, mas elas tinham já o procedimento normatizado, tá? Ouvidoria da agência, procedimento para disponibilizar site da R, aí eu só vi 2, tá? Informar os canais de atendimento, todas apresentaram. Registro de reclamação dos usuários, site 4, presencial 5, call center foram 4, e no caso outros, que seriam a questão mais das mídias sociais, algumas inclusive no WhatsApp, você poderia fazer registros de reclamação. Essa daí eu acho assim, foi bem interessante em alguns casos, né? Carta de serviços, no site foram encontrados em 2 sites, tá? Nos outros não foi observado. Agenda regulatória, como eu falei, somente uma, que no caso foi da Ares PCJ. Relatório de atividades, pelo menos 3 apresentaram no site. E relatórios de fiscalização, todas apresentaram. Pode passar, por favor. Só dar uma acelerada, tá? Em relação à questão dos instrumentos normativos, aqui são alguns dos exemplos, tá? Especificamente em relação à questão da participação dos usuários em conselhos ou comitês das ARs, eu elenquei, no caso, tanto da Ares de Santa Catarina, Arisb de Minas Gerais e a AGESAN do Rio Grande do Sul, tá? No caso da Ares, eu levantei especificamente em relação ao protocolo de intenções, né? E, no caso que ele foi atualizado, eu tenho a impressão que é o protocolo de intenções que foi atualizado em 2019, e ele trabalha com a questão de formações específicas para a composição do conselho, não é? Engenheiro sanitarista, advogado, contador, engenheiro civil, mandato de 4 anos para cada conselheiro, né? Para esse conselho de regulação. No caso da Arisb, a Arisb já tem uma resolução, não é? E no caso da Arisb, ela fala justamente sobre essa criação dos conselhos municipais. Isso eu também achei assim, achei bem interessante, tá? Mas no caso da Arisb não é expresso de forma, ele não é uma condição obrigatória a questão do mandato, apesar de que conversando foi informado que geralmente todos tinham mandato, tá? A GESAN do Rio Grande do Sul, a GESAN é justamente a que tem uma variação, no caso, em relação à composição dos seus conselhos locais de regulação. Essa variação decorre exatamente da população do município que é regulado,
E esse daí, assim, achei muito interessante dela. No caso, eu expresso claramente a questão do mandato de 2 anos, nos casos dos conselhos locais, e, no caso, o mandato para o Conselho Superior de Regulação, esse já composto por 5 conselheiros, ele também tem um mandato diferenciado, que seria um mandato de 3 anos. Né? E aqui, no caso, está indicado justamente de onde foram tiradas as informações, não somente o instrumento, como também os artigos. Pode passar, por favor. Tá. Aqui, no caso, talvez há um problema de visualização, mas aqui foram alguns relatórios. Foi o relatório de fiscalização e, no caso, também a questão da consulta pública. Aí, a título de exemplo, eu fiz um recorte tanto do site da ARES-PCJ como do site da AGIR de Santa Catarina. No caso da ARES-PCJ, o relatório de fiscalização, aqui não dá para vocês verem, né, com a maior clareza, né? Mas quando você abre o link, o ícone dele para a parte de relatórios, ele tem diversos, não somente de fiscalização, mas também, no caso, monitoramento, fiscalização. Eu achei bem interessante a disponibilidade de informações que é colocada. E, em relação ao caso da AGIR, no caso, as informações no site da AGIR sobre a questão da consulta pública e todos os documentos que são anexos a essa consulta que permitem, no caso, aos interessados participar de uma forma mais ativa. Pode passar, por favor. Tá? Aqui, no caso, seriam algumas recomendações. Essas recomendações são de caráter preliminar. À medida que o trabalho junto às agências estaduais e municipais ele for concluído, a gente vai poder fazer uma análise comparativa e até fazer alguns recortes por região, o que talvez seja bem interessante. Em relação à BAR, algumas sugestões foram no sentido de levantar e consolidar as boas práticas das agências infranacionais relacionadas, né, à participação e controle social. Também estabelecer procedimentos de acompanhamento e avaliação dos mecanismos de controle social adotados pelas ARs e elaborar um programa de capacitação junto aos servidores das agências reguladoras infranacionais, né, referente aos mecanismos de controle social, em especial junto aos setores de ouvidorias e comunicação. Em relação às ARs, independente da sugestão da BAR, é necessário também uma sugestão, seria que as AES também estabelecessem procedimentos de acompanhamento e avaliação dos mecanismos que ela adota, né? Até para saber se eles realmente eles estão tendo efetividade e eficácia, né, em relação à atuação regulatória da agência. E também uma sugestão foi a elaboração de um programa de capacitação junto aos servidores dessas agências reguladoras infranacionais, né, referente aos mesmos mecanismos, né, controle social, tudo isso. O que você percebe depois, eu acho que talvez o trabalho ele venha mostrar, é que talvez esse recorte em cima das agências infranacionais, essa certa uniformidade, provavelmente ela não vai se repetir no caso das agências estaduais e das agências municipais, porque talvez a simetria ali ela seja maior. Tá? Eu estou fazendo essa inferência porque eu já comecei a fazer esse trabalho, mas como eu não tinha concluído, eu não pude trazê-lo. Tá? Mas aí fica para uma outra oportunidade. Pode passar, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer a todos, eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá? Muito obrigada. Então, agora acho que é a minha vez de apresentar. Tá. Então, agora, no caso, eu vou me tornar a pessoa que vai apresentar a minha próxima colega, tá? Que é a Samira Bevilacqua. A Samira é superintendente institucional e de relação com usuários da ARCESP, é antropóloga, com mestrado em antropologia social pela USP, especialista em pesquisa de mercado
e Comunicações pela USP. Ela atua na área de regulação há 20 anos, com experiência nas áreas de comunicação social e relacionamento com usuários, e também foi ouvidora da Arcesp entre 2011 e 2014. Tudo bem, Samira, agora é com você. Boa tarde, gente. Então, vou voltar aqui agora para falar do meu assunto. Tá na tela? Sim. Sim. Então, bom, depois dessa fala super rica, desse trabalho da Ana Valéria, que ela faz esse levantamento, eu vou falar da pesquisa de satisfação em especial, como uma forma como um instrumento de participação social, que ele é adotado na Arcesp. Embora ele não esteja na legislação, a pesquisa não é considerada como um instrumento legal no sentido de estar nas normas, como audiências públicas, consultas públicas, orçamentos participativos, controles. Ela não está, mas ela tem um importante papel de um instrumento de participação social. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco quais são os diferenciais da pesquisa frente aos outros instrumentos comumente usados pela administração pública, né? A pesquisa, ela é uma forma de participação social e definição das políticas públicas, né? Porque, ao contrário dos instrumentos comumente adotados, no ambiente regulatório, mais são as audiências e consultas públicas em especial, com dias e locais definidos de participação, em que o cidadão precisa se deslocar para ir a um ponto focal onde acontecem essas reuniões, no caso, quando são presenciais, como audiência pública, especialmente antes do contexto da pandemia, em que tudo acontecia presencial. Com a pesquisa, a gente tem uma mudança, a gente pode inverter a direção. Então, ao invés do cidadão ir até o lugar que o Estado marca, que o administrador público marca, para que ele opine sobre algum instrumento legal da administração, é o Estado que vai até ele, né? Então, isso a gente tem um ganho tanto quantitativo quanto qualitativo quando a gente utiliza a pesquisa, né? Uma característica que ela também ela agrega muito aos instrumentos legais porque nesses ambientes a gente percebe que tem uma participação muito pequena, e a gente percebe isso ao longo da história, com os dados, da participação do indivíduo. O indivíduo, quando ele não é representado por uma associação de classe, por um sindicato, por uma empresa de consultoria, por uma ONG, assim, o indivíduo, ele sozinho, ele ir a uma audiência pública, por exemplo, ou ele participar de uma consulta pública com contribuições, isso é muito raro acontecer. Então, a pesquisa ela se mostra como uma ferramenta capaz de reduzir essa distância entre a sociedade e o administrador público, né, entre o Estado, né, e ele é capaz de incluir essas discussões no ambiente regulatório. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os principais entraves para a participação social no ambiente regulatório. E sempre, claro, a minha experiência é um pouco olhando para fora, mas também tem muito olhando para o contexto da Arcesp, né, do qual eu atuo desde a época da CSPE, que era a primeira agência reguladora que teve no estado de São Paulo. Então, pode ser que acredito que possa ter diferenças regionais, esses entraves, mas do que eu acompanho podem ser mais pequenas. Eu acho que a gente se depara em todo país com essas dificuldades, né? Quais são essas dificuldades, né? A gente tem três assimetrias que permeiam essa relação da sociedade que utiliza os serviços regulados e do regulador e do poder concedente, né? E também dos regulados. Primeiro é a assimetria de informação, né? As empresas, as concessionárias, especialmente prestadoras de serviços, que atuam nos setores, elas detêm conhecimento dos negócios, elas dominam a linguagem técnica, elas têm equipes capacitadas,
e elas conhecem as complexidades, tanto de mercado como tecnológicas, que estão envolvidas no ambiente regulatório, e também as complexidades legais, né? Uma outra assimetria importante é a linguagem, né? Os termos utilizados pelas normas regulatórias, até pela característica dos serviços, eles são muito técnicos, né? E com essa tecnicidade, eles acabam afastando o cidadão comum e que não permite ele conhecer e participar das decisões nesse contexto da regulação, né? E fora isso, tem a simetria de oportunidades, né? Essa simetria de oportunidades se dá como? Se dá que os regulados e aqueles que são representados por associações, eles têm um acesso muito mais facilitado ao órgão regulador, eles participam de reuniões, de seminários e congressos, enfim, eles têm um domínio tanto da linguagem como da informação e da oportunidade. Então, eles estão muito mais presentes no ambiente regulatório do que o usuário comum, né? Então, essa complexidade, a tecnicidade, ela vem e confirma, quando a gente olha as pesquisas que mostram o nível de conhecimento, o índice de conhecimento da população, das ações das agências reguladoras, né? Do que elas fazem, de como elas podem estar aliadas também, embora elas não sejam elas não são um órgão de defesa do consumidor, mas é dos pés da agência, é o usuário, é o elo mais fraco, né, desse contexto. Então, esse trabalho que a gente tem de cuidar da linguagem, a pesquisa pode ajudar muito a gente e tem ajudado no contexto da Arcesp, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das contribuições da pesquisa no ambiente regulatório, pensando muito na nossa experiência na Arcesp, né? Então, como eu disse, ela é um importante instrumento de gestão das atividades de regulação e de fiscalização. A equipe de fiscalização da Arcesp, especialmente na área de saneamento, utilizam os resultados da pesquisa, e eu vou mostrar daqui a pouco um indicador que eles constroem, mas eles utilizam esses resultados para estabelecer atividades de fiscalização, né? Porque a opinião dos usuários, nesse contexto, ela entra como um indicador complementar aos indicadores técnicos, né? A gente tem os indicadores técnicos, as metas, os desempenhos, e a gente tem o usuário, que também é um indicador, também é uma voz que pode estar na nossa atividade, né? Então, a pesquisa, ela permite também eliminar aquele viés do usuário da agência. Quem são os usuários que utilizam a agência? São os usuários que procuram o serviço de atendimento ao usuário, o saque, call center, enfim, cada agência tem um nome, ouvidoria, mas, enfim, são os usuários que buscam, que têm problema, são os usuários que têm problema. Então, quando a gente ouve esses usuários, óbvio que é muito importante, porque a gente detecta onde tem o problema na prestação do serviço, muitas vezes não é individual, mas às vezes a gente, no conjunto, a gente consegue ver que tem um problema coletivo, mas é um olhar que tem um viés, que é um viés do problema. Com a pesquisa, a gente consegue ampliar esse olhar, que aí a gente não trabalha só com o usuário que procurou a agência por ter um problema, a gente trabalha com o usuário do serviço no contexto da prestação, no caso da gente no estado de São Paulo, né? Então, a pesquisa, ela amplia a participação social, ela permite, aumenta a representatividade, assegura a diversidade. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com os critérios estatísticos que nos ajudam a calcular as amostras. Então, por exemplo, na pesquisa de saneamento, nós fizemos uma pesquisa que foi feita em 341 municípios do estado de São Paulo. Cada amostra foi calculada por município. Então, eu consigo garantir, tanto no resultado individual daquele município, como no resultado global do estado, como no resultado da concessionária, a representatividade que tem no estado de São Paulo, por exemplo.
porque eu consigo ali englobar região, eu consigo englobar homem, mulher, rico, classe, renda, enfim, a pesquisa ela permite que ela me assegure essa diversidade e a representatividade, ao contrário do serviço de atendimento ao usuário, que a gente acaba tendo um viés que é de quem reclama, né? Então, com a pesquisa é aquilo que eu falei, a gente inverte o sentido e é o Estado que vai até a população. Então, vamos lá saber o que as pessoas estão achando da regulação, da prestação do serviço, do órgão regulador. Então, nesse sentido, a pesquisa é um indicador inclusivo e é assim que a gente tem adotado na Arcesp, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui e não vou apresentar os resultados, porque caso alguém tenha interesse, depois eu mostro os caminhos, estou à disposição para a gente falar sobre os resultados dessa pesquisa. Eu estou aqui falando do conceito, né, da pesquisa. Nós fizemos essa pesquisa que eu falei de serviço de saneamento, foram em 321 municípios e em 3 prestadores, sendo que a Sabesp, desses 321, ela opera 319. Os outros dois prestadores, elas operam cada uma em um município, né? Então, a amostragem foi muito grande, porque foram 76 mil entrevistas, foram entrevistas por telefone. Por telefone porque barateia, porque presencial exige uma logística, quase um censo, né? Que a gente tem hoje mais que 50%, acho que a Arcesp hoje tem 60% dos municípios do estado de São Paulo. Então, é quase um censo, mas eu tenho assim, um universo muito rico de dados que eu posso trabalhar, tanto para atividades de comunicação, de como melhor atender usuários, de que eu devo falar, de como a fiscalização, do que é preciso regular. Então, essa entrevista ela foi feita presencial e telefone. Eu falei telefone, mas ela teve um componente presencial, que foram as pequenas cidades, elas foram feitas presenciais. Todos esses resultados, eles estão disponíveis no site da Arcesp. Depois eu informo o caminho, né? Então, o que a gente, a partir desses dados, a gente conseguiu? E a gente faz isso, a gente utiliza esses dados para melhorar a comunicação, ver quais são os lapsos que tem, o que o usuário precisa melhor entender, quais são as coisas que precisam ser reguladas, e pautam também as atividades, as ações da agenda regulatória, né? A gente tem uma ação da agenda regulatória da Arcesp, que conclui esse ano, que é muito ligada a esse assunto, que é de um estudo de linguagem acessível para as normas da Arcesp, né? Então, é um estudo que a gente está fazendo, vai concluir no final do ano, é como a gente tornar a linguagem das normas, como a gente tornar isso mais acessível, mais palatável para a sociedade, né? Às vezes não dá para a gente pensar isso na norma mesmo, na norma em si, na regulação, porque ali ela precisa, mas ela pode vir acompanhada de outros instrumentos complementares que ajudem, sei lá, guias, vídeos, enfim. Então, isso é um projeto que a gente está em estudo, que vai concluir também até o final do ano, que também vem colaborar com essa visão de ampliar a participação social no ambiente regulatório, né? Além disso, né, com essa última pesquisa, a Superintendência de Fiscalização da Diretoria de Saneamento da Arcesp desenvolveu um indicador que, para estabelecer o número de fiscalizações no ciclo fiscalizatório, quantas vezes o município deveria ser fiscalizado. E o indicador que é importante e que vai balizar o número de fiscalizações é uma nota que o usuário deu na pesquisa de satisfação sobre a prestação naquele município. Então, esse é um exemplo eu acho muito legal de como que a Arcesp conseguiu trazer a opinião para o usuário para dentro da fiscalização, né? Então, assim, o usuário avaliou mal o serviço aqui, então a fiscalização vai estar mais vezes lá para acompanhar essa prestação de trabalho. Então, esses são alguns exemplos
desse instrumento de pesquisa que é rico para o contexto regulatório. Outra pesquisa que nós fizemos, e essa é recente, a gente ainda está trabalhando para fazer a divulgação desses dados, que a gente fez agora uma pesquisa de avaliação dos serviços prestados pela Arcesp. E quem está agora no olho, quem está sendo avaliado, somos nós, né? Fomos nós. Então, foram os usuários, né? Os usuários a gente considera aqueles que passaram pelo serviço de atendimento ao usuário, fazendo reclamação, pedindo informação, de ouvidoria, enfim, os usuários que precisaram da agência e os agentes institucionais. Quem são os agentes institucionais que foram ouvidos nessa pesquisa, né? Foram os prestadores de serviços, na área de saneamento, os gestores municipais, os órgãos de controle do Estado de São Paulo, Corregedoria, Ministério Público, associações de grandes usuários e órgãos de governo. Então, nós temos vários olhares dos públicos que interagem com a Arcesp, que faz a interface. Nós temos agora esse olhar sobre nós, para que a gente trabalhe também as possibilidades de melhoria da atuação da agência. Essa pesquisa também foi entrevista por telefone, e algumas presenciais e também por e-mail, né? Os dados da pesquisa de saneamento, elas podem ser consultadas no site da Arcesp. Lá vai ter os resultados tanto pelo estado quanto por cada município. Então, é só clicar lá, vem uma ficha com os principais resultados que estão disponíveis. E o da avaliação dos serviços da Arcesp, a gente vai ainda disponibilizar. É isso que eu queria falar, me coloco à disposição, aí está o meu e-mail, e caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode conversar também ao final, tá bom? Muito obrigada, eu acho que eu não ultrapassei meu tempo, né? Então, eu agora vou convidar a Cici. Espera só um minutinho aqui que eu vou pegar. Deixa eu fechar. Espera aí, só um minuto. Saiu minha apresentação? Não, Samira. Não saiu? Não, saiu só seu vídeo. Eita, e agora? Agora saiu. Agora saiu e saiu o vídeo. Voltou o vídeo, ok. Voltou então, tá. o vídeo. Então, agora tu não tem o vídeo. Agora está o vídeo. Continua o teu vídeo. Espera aí. Não, tá tudo certo aqui para mim. Tá tudo certo. Então tá. Então deixa eu só pegar aqui só um minutinho da Cici que eu vou apresentá-la. Gente, desculpa, é que meu computador deu uma fechadinha, então vamos lá. Eu vou ler aqui no... então, eu vou convidar a Cici para dar sequência agora à nossa conversa. A Cici é engenheira civil, com mestrado em infraestrutura urbana e especialista em administração pública no campo profissional. No campo profissional, possui 17 anos de experiência na regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados. Desde setembro de 2020, assumiu na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, o cargo de diretora de Departamento de Regulação, representando a AGEMAN como membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano do município de Manaus. Atuou também, de março de 2013 a fevereiro de 2020, como diretora técnica de concessões e regulação de qualidade na Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos e Delegados do Estado do Amazonas, Arcepan. Arcepan. Então, agora eu convido a Cici, que vai dar continuidade à nossa conversa. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de poder estar participando desse webinar, agradecer à ABAR e a todos os participantes. Aí eu vou pedir para a Gabriele iniciar a apresentação. Obrigada, Gabriele. Bem, o tema da minha apresentação é sobre a participação e controle social na análise de impactos regulatórios. E vou citar
algumas experiências das agências infranacionais. Vou falar um pouquinho, eu estou representando a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, que é uma agência que foi fundada em 2017 e ela é multissetorial, regulando os setores de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e transporte público. Pode passar. Eu achei interessante citar a Lei 13.848, mais conhecida como Lei Geral das Agências Reguladoras, que, apesar de ser no âmbito das agências federais, muitas agências infranacionais já adotam as premissas dessa lei, né? Que dispõe sobre a gestão, a organização e o processo decisório e o controle social das autarquias especiais. Então, como uma agência reguladora desenvolve bem o seu papel? Ela desenvolve bem o seu papel na busca do equilíbrio dos interesses dos três polos, que no caso é a empresa, o governo, o consumidor ou usuários dos serviços prestados. Sendo que quando ela desempenha com êxito o seu trabalho, dificilmente conseguirá simultaneamente ter uma boa imagem de todos os interessados, né? Próximo. Então, citando os principais pontos dessa lei, que veio dar mais transparência no âmbito das agências reguladoras, que deverão dar publicidade aos processos desenvolvidos, incluindo, inclusive, a análise de impactos regulatórios em todos os atos e nos novos atos, né? Geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços prestados. E como pode se dar a participação da sociedade nessa análise de impacto regulatório? Se dá através da realização de consultas ou audiências públicas, com o envio de críticas e sugestões. E, além dessas audiências, dessas consultas e audiências públicas, existe também as reuniões deliberativas dos conselhos, que deverão ser públicas, gravadas e disponibilizadas em meio eletrônico, que isso também ajuda dá uma divulgação e uma participação da sociedade com relação a essas deliberações. Outro dispositivo dessa lei é sobre as consultas e audiências públicas que deverão ser disponibilizadas nos sítios eletrônicos. E essa consulta pública, segundo a lei, deve ter duração mínima de 45 dias. E, além disso, também obriga as agências a disponibilizar em seus respectivos sites, em até 10 dias do término da consulta pública, sugestões encaminhadas aos participantes. E as agências, né, teriam prazos de 30 dias para apresentar o seu posicionamento acerca dessas contribuições recebidas. Ou seja, exceto nos casos de caráter sigiloso, transparência e publicidade deve ser a regra das agências reguladoras. As regras gerais para os mecanismos de participação dos processos normativos das agências, né? E confere um certo grau de legitimidade democrática às decisões das agências, contribui para reduzir assimetrias de informações entre agentes políticos e órgãos reguladores, proporciona maior transparência às decisões tomadas pelas agências e contribui para a qualidade das decisões dos órgãos reguladores. Eu vou pular esse slide que a Ana Valéria já comentou na apresentação dela sobre o novo marco regulatório de saneamento básico, em que tem outras definições também sobre o controle social, sobre a entidade reguladora, sobre outras instituições. É muito importante sabermos o conceito também de análise de impacto regulatório,
que é um instrumento mundial de gestão e implementação de políticas públicas, sendo requisito de boas práticas para a organização. É um processo também baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos. Então, nesse sentido, é fundamental iniciar uma análise de impacto regulatório logo nos estágios iniciais do processo regulatório, ou seja, previamente à elaboração das normas. E é fundamental também fomentar a integração de mecanismos de participação social durante a fase de construção e elaboração dessas análises de impacto regulatório. A seguir, eu vou falar de 4 boas práticas que ocorreram nas agências infranacionais, das agências infranacionais, né, sobre essas análises de impacto regulatório e como se deu com a participação social. Próximo. Aí eu vou citar caso... posso passar mais uns slides? Que eu vou citar cada uma delas, vou explicar a boa prática de 4 análises que foram realizadas. Pode passar, por favor. Iniciando por um trabalho que foi realizado pela ADASA, sobre a alteração da estrutura tarifária de água e esgotamento sanitário, que em 1º de junho desse ano, houve alteração da estrutura tarifária da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, por determinação de uma lei distrital. Mas isso foi realizado após um amplo estudo com análise de impacto regulatório realizado pela DASA. Essa nova estrutura encerra a cobrança do consumo mínimo de 10 metros cúbicos, que antes todos os usuários que consumiam mensalmente a quantidade menores que 10 metros cúbicos eram obrigados a pagar por um volume de água sem tê-la consumido. Então, a ADASA procedeu à análise de impacto sobre a alteração da estrutura tarifária da CAESB e, depois de realizar mais de 500 simulações, chegou a 5 propostas de nova estrutura tarifária. Todas as propostas analisadas, formuladas pela DASA, tinham como pressuposto a manutenção do valor total da receita anual da CAESB para garantir as mudanças que não alterassem o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. E como se deu a participação social nesses estudos? Foram realizadas através de oficinas de discussões, várias reuniões com vários atores e grupos interessados, com várias instituições, disponibilizaram à sociedade em sítio de internet um simulador que permitiu a comparação dos valores das contas nas estruturas tarifárias, além de um questionário com 13 perguntas para coletar a opinião da população. Além disso, ainda tiveram, com o resultado da análise de impacto regulatório, preliminares à consulta pública, permitiu concluir alternativas com potencial para gerar os melhores resultados, né? E a pesquisa pela internet qualificou as informações que foram recebidas. E, além disso, ainda tiveram 2 consultas e 2 audiências públicas. Então, falando assim, resumidamente, o que a DASA realizou sobre quando foi realizar a alteração dessa estrutura tarifária, né, de esgotamento sanitário. Próximo. Agora eu vou falar outro caso, que é o de Minas Gerais, que regulou o custo regulatório de atendimento telefônico aos usuários da Copasa. A ASAI de Minas Gerais, ela, através do artigo 39 da Resolução Normativa, define a obrigatoriedade do prestador de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário dispor em toda a sua área de atuação de atendimento telefônico gratuito aos usuários durante 24 horas por dia, inclusive sábados e domingos.
Então, esse cronograma apresentado pela Copasa e aprovado por esta agência assegura o serviço de teleatendimento gratuito a toda a população atendida pela Copasa e Copanor. Aí, com a análise do impacto regulatório, a ASAI realizou o cálculo do custo regulatório de atendimento telefônico da Copasa, com a análise das contribuições colhidas em audiências públicas, que, nesse caso, teve a participação social também, né? Por meio dessas audiências públicas. E a definição regulatória estimou reduzir em cerca de 50% os custos de teleatendimento da prestadora, passando de 1,94 milhão para 943 mil. Então, a partir desses resultados apresentados no decorrer da nota técnica, concluiu-se que, pela importância da definição do custo regulatório. Próximo. Agora, citando as boas práticas da avaliação que foi realizada pela Ares PCJ sobre a avaliação de impacto da aplicação da tarifa residencial social, que após também a realização de vários estudos e dos processos de consulta e audiência pública, a Ares editou a resolução 251, de 5 de setembro, né, que definiu a obrigatoriedade e os critérios mínimos de implantação da tarifa residencial social no âmbito dos municípios associados. Então, qual era o objetivo? Com a análise do impacto regulatório, a projeção dos impactos máximos derivados de aplicação da tarifa residencial social nos municípios associados, foram apresentados 3 cenários de avaliação e, nos 3 cenários, obteve-se uma projeção de queda máxima do faturamento mensal de cada prestador municipal de saneamento. Então, o objetivo da adoção dessas premissas foi de permitir ao prestador visualizar uma perspectiva do impacto máximo, assegurando adequado planejamento perante o cenário que possam incidir sobre as principais modicidades tarifárias, né? Sobre os princípios da modicidade tarifária, que foi o que gerou a nota técnica 15/2019. E, por último, existe um trabalho recente realizado... Próximo slide, por favor. É um estudo sobre os procedimentos contábeis regulatórios do saneamento básico, que são os PCRs, que é uma iniciativa conjunta das agências reguladoras intermunicipais e municipal, a AGEMAN, né, que é uma agência municipal. Então, são um conjunto de agências que é formado pela Ares PCJ, a Aris de Santa Catarina, a AGIR, a AGESAN e a Arisb, além da AGEMAN, que é uma agência reguladora municipal, todas as outras intermunicipais. Então, através desses CPRs, serão fornecidos um conjunto de princípios e regras de apresentação da informação para os prestadores de serviços públicos regulados do setor, viabilizando a alocação de seus gastos, receitas e ativos e passivos, possibilitando o controle dos objetivos regulatórios, né? Resultando na eficiência e na efetividade das ações regulatórias. Então, assim, de forma conjunta, como se deu a participação social, nesse caso dessa análise de impacto regulatório. De forma conjunta e simultânea, as 6 agências reguladoras colocaram os conteúdos referentes aos procedimentos contábeis em consulta pública em seus respectivos sítios eletrônicos durante o mesmo período. E os interessados acessaram os conteúdos dos PCRs por meio de consulta pública número 5/2020, diretamente no site da Ares PCJ. E as sugestões, no caso, as sugestões, opiniões ou críticas foram dirigidas à Diretoria-Geral da Ares PCJ no período de 15 de julho a 31 de agosto e que está em análise. Próximo. Por fim, eu gostaria de agradecer, muito obrigada, estou aqui à disposição
também de todos. E vou fazer a apresentação da nossa próxima colega, que é a Cíntia Maria Ribeiro Vilarinho, que ela é mestranda em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pela Unifei e bacharel em Administração. No campo profissional, atua na Arisbe de Minas Gerais, ocupando hoje a função de assessora de projetos e qualidade dos serviços. Possui 16 anos de experiência no saneamento, tendo iniciado a carreira em prestador de serviço, onde exerceu funções no Departamento Comercial e Desenvolvimento da Excelência e foi responsável pelo planejamento, auditoria e regulação. Atualmente, também é membro da Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento, da ABES, e titular do Grupo de Apoio Técnico do Acertar, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, passo a palavra para a nossa colega, Cíntia, e boa sorte com a apresentação. Obrigada, Cici. Boa tarde a todos. Cumprimento todas as meninas aqui, essa força feminina aí falando de regulação, como a Samira muito bem disse. E aproveito também para agradecer o convite da Samira e do Carlos Roberto, da Arispe PCJ, para que eu estivesse aqui hoje representando a Arispe. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Então, o recorte que eu vou falar do controle social, como foi muito bem falado até agora, fiquei com a responsabilidade de falar por último, é especificamente sobre a gestão estratégica desse controle social, fazendo uma relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês estão vendo a minha tela? Está tudo ok? Certo. Então, inicialmente, apresentar a minha agência, né? Eu faço parte da Arispe, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais. A Arispe, que hoje tem sede em Belo Horizonte, mas que está presente em 26 municípios das diversas regiões do estado, como essa figura mostra, e que atende uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes hoje, considerando todos os 26 municípios. Essa, então, é a equipe da nossa agência reguladora, onde nós temos uma diretoria executiva, que é coordenada pelo diretor-geral, que é o Ananias Castro, e várias outras pessoas que atuam para garantir essa tecnicidade, essa transparência e a celeridade das decisões da nossa agência. Então, entrando no tema propriamente dito, para falar sobre essa gestão estratégica, eu gostaria de fazer uma contextualização inicial do tema em conjunto com a regulação. Então, eu trouxe uma figura aqui para representar esse surgimento do tema do controle social, especificamente do controle, trazendo, então, uma relação da evolução da teoria da administração, onde aqui tem o destaque para Fayol, que foi uma pessoa que contribuiu para o surgimento desse termo do controle, né? Fayol, que era um francês, né? O próprio nome dele já deixa isso muito claro para a gente, Jules Henri Fayol. E Fayol, ele com 19 anos, recém-formado, ele começou a trabalhar numa empresa mineradora de carvão francesa. Então, ele teve grande experiência nessa empresa e depois de quase 30 anos de trabalho, essa empresa começou a entrar numa crise muito grande, com grande possibilidade de decretar falência. E nessa situação foi oferecido para o Fayol que assumisse a direção da empresa, e ele o fez, conseguindo, inclusive, resgatar a empresa dessa situação crítica e, ao mesmo tempo, colocando ela numa posição de destaque. Isso em função do que ele pôde contribuir do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de trazer elementos do caráter gerencial, que até então, como estávamos ainda na escola clássica da administração, isso ainda não era muito conhecido. Em função desse trabalho, em 1916, ou seja, aos 75 anos de idade, Fayol publica, então, o resultado desse trabalho, que é a criação, então, do processo administrativo,
onde ele elenca várias funções que são importantes para uma gestão de qualquer negócio, destacando, então, a função controle. E aí é interessante a gente fazer esse resgate histórico, até para compreender que essa palavra controle, então, nesse ambiente que nós estamos falando, ela teve origem na França. E o significado, então, desse controle, dessa palavra, ela tem um significado muito mais estrito do que o significado que a gente tem na língua portuguesa. Quando a gente fala de controle na língua portuguesa, principalmente controle social, às vezes as pessoas podem até não concordar muito, falar que essa palavra não é adequada, por considerar que esse controle ele tem uma relação ali com dominação, com subjugação, sendo que na origem francesa ele está mais voltado para a avaliação do funcionamento adequado, avaliação da regularidade, da precisão, da qualidade que um serviço tem sido prestado, que é aquilo que a gente está falando aqui quando a gente fala de controle social. Voltando, então, para a nossa linha do tempo, já adiantando para a escola contemporânea, o controle, nesse momento, já está incorporado na gestão das empresas, e ele é visto como uma necessidade para conseguir resultados, mas até então, esse controle é realizado pela própria empresa. E a partir desse momento, começa a surgir a visão que o controle também pode ser exercido pela sociedade, que através de um modelo gerencial, onde o controle de resultados ele tem muito maior ênfase do que o controle de processos, ou seja, é muito mais fácil ver esses indicadores, como a Samira muito bem colocou, do resultado de uma pesquisa, do que ficar monitorando cada aspecto da execução do processo, que eu vou conseguir obter a informação sobre a eficácia e eficiência, como a Ana Valéria falou bastante. E aí, nesse momento, a gente consegue ver, então, que essa participação popular, ela garante, então, essa efetividade da accountability. Mas, mediante os motivos que até a Samira colocou sobre essa dificuldade da participação efetiva do controle social, nem sempre esse envolvimento acaba acontecendo. Então, eu trouxe aqui também algumas situações que podem acontecer, como a desmobilização da sociedade, ou seja, a gente vê hoje uma característica onde a sociedade está muito polarizada, em que o individualismo está muito presente, a sociedade ela acaba não se unindo para buscar os seus direitos, para exercer a democracia, e muitas pessoas acabam vendo que a democracia ela precisa ser executada somente ali no momento da eleição, através do voto. Não, eu votei ali, cumpri, estou atuando com a minha cidadania, com a minha democracia. E não é exatamente assim. Um outro problema também é o modelo burocrático do Estado, né? Essa burocracia que ela faz parte ali da administração pública e que ela dificulta que as pessoas tenham esse acesso. Então, como a Samira colocou, né, a necessidade de trazer uma linguagem mais acessível para os normativos, porque imagina um usuário comum lendo um normativo de uma agência reguladora, falando aqui da minha especificamente, da ARISG, um normativo sobre as condições gerais de prestação dos serviços, ele não vai conseguir entender. Então, por mais que a gente coloque isso em consulta pública e tente fazer com que haja participação da sociedade para a definição desse documento, muitas vezes a linguagem, que ela é necessária para aquele instrumento, mas não havendo essa compatibilização, como a Samira falou que a Arcesp está buscando, acaba distanciando, então, essa participação e esse controle social. E isso acaba também gerando uma cidadania que é relativa. O que é essa cidadania relativa? As pessoas, elas também não cobram porque elas não querem ser cobradas. Está conveniente, está cômodo ali, com que as coisas funcionem de uma forma mais tranquila, porque eu também não vou ser cobrado, eu também não vou ter que me preocupar ali em ter uma mudança de comportamento. E tudo isso recebe uma influência muito grande do que a gente está vivendo agora, de uma grave crise econômica que já vem de muitos anos e que agora a pandemia da Covid-19 realçou isso ainda mais, com um grande número de desemprego, então pessoas à margem da sociedade que mal têm condição para se manter, para sobreviver, quanto mais de participar e de atuar diante de um controle social. Então, em função de tudo isso, ainda na escola contemporânea, eu trago para vocês aqui hoje um termo que eu acredito que ele faz todo sentido nessa atuação frente a essas dificuldades da participação e do controle social, que é a gestão estratégica, com a intenção de minimizar essas deficiências e maximizar a participação popular
resultando, então, na eficácia e eficiência dos serviços. Então, falando especificamente sobre essa gestão estratégica no controle social, ela é necessária, e eu trago aqui uma ferramenta que eu acho que fica muito didática para a realização dela, que é o ciclo PDCA, que através desse ciclo, nós conseguimos identificar qual que é o objetivo desse controle social, fazer um planejamento para garantir que esse objetivo seja atendido, executar esse planejamento e avaliar se esses resultados eles foram conforme a expectativa, conforme a demanda, conforme a necessidade dos usuários, conforme a necessidade que a agência reguladora tem de equilibrar as relações ali entre os prestadores, entre o titular e esses usuários, a população. Então, iniciando aqui no aspecto do planejamento, seria interessante que toda organização tivesse um planejamento estratégico, né? Então, muito nós falamos do Plano Municipal de Saneamento Básico, que ele é necessário, os prestadores precisam ter esse plano, porque ele tem uma série de benefícios quando aplicado corretamente, quando utilizado realmente para gestão e não um documento que vai ficar dentro da gaveta. E da mesma forma, a agência reguladora também trazendo ali dentro da sua agenda regulatória e até no âmbito maior de um planejamento estratégico, ela passa a incluir esses elementos para direcionar a sua gestão. E especificamente sobre o controle social, essa análise de SWOT, onde vão ser avaliados os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, vão trazer uma caracterização de como que está esse ambiente regulatório, como que está a prestação dos serviços nos vários municípios que são regulados, no caso das agências intermunicipais, estaduais, ou mesmo do município regulado, no caso da agência municipal, para que através disso seja definida qual é a missão, né? Para que existe esse controle social? Para que todas as pessoas que atuem dentro da agência e nos municípios conheçam, olha, é para isso que a gente estabelece o controle social. Essa é a nossa razão de ser. A visão, ou seja, aonde esse controle social quer chegar, né? Quais as nossas expectativas, definindo ali um horizonte. E, através disso, fazer um desdobramento dos objetivos que vão permitir o alcance dessa visão e as ações que podem ser executadas pela agência reguladora. E aí, citando um elemento que ele deve ser incluído nessa análise de SWOT, são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O que a gente tanto fala dos ODS. Então, a ARISB, como uma agência reguladora que atua com saneamento e com a previsão legal de atuar sobre água, esgotamento sanitário, mas também drenagem e resíduos sólidos, a gente tem uma relação mais próxima ali do ODS número 6, né? Mas mesmo assim, se nós observarmos esses outros que eu coloquei, e cada agência pode fazer essa análise considerando todos esses objetivos da Agenda de 2030, de que forma que eles vão poder contribuir com esses objetivos, né? A sociedade participando da elaboração dos normativos, participando dos estudos tarifários, conhecendo os dados que são publicados de fiscalização e de vários outros momentos da regulação técnica e econômica, ela vai poder contribuir, então, com a qualidade desse serviço. E aí, partindo, então, para a execução, a gente tem as ferramentas que vão permitir que esse planejamento, com base em tudo que foi identificado, consolidem esse controle social. A gente tem as mais comuns, né, que são sempre lembradas, que é a ouvidoria, as consultas e as audiências públicas, os órgãos colegiados. A CICI trouxe para a gente aqui a análise do impacto regulatório e várias boas práticas que podem ser executadas. A Samira falou da pesquisa, que eu achei fantástica, né? Que realmente ela pode trazer muitos benefícios, e aí aliada até com esses objetivos estratégicos. Existem também diversos softwares, aplicativos que a agência reguladora pode utilizar para se aproximar do cidadão, além dos sites e redes sociais. E, por último, um exemplo que eu cito aqui é o jornal informativo, para trazer, então, o jornal informativo que foi criado na ARISB em 2018, em comemoração aos 4 anos da agência. Está aí o nosso QR Code, para quem quiser acessar o link, onde estão disponíveis todas as edições que já foram publicadas até agora desse jornal, com o objetivo de difundir essa regulação do saneamento. Porque nos outros setores da infraestrutura, nós percebemos, pelo menos em Minas Gerais, que a regulação está mais difundida.
né? As pessoas conhecem, eu tive um problema com telefonia, vou entrar em contato com a Anatel, energia elétrica, ANEEL. E a regulação do saneamento, ela ainda não é tão conhecida, ela ainda não é tão lembrada quanto as outras. Então, nós sentimos a necessidade de estar mais presentes nos municípios regulados, e o Sanemais foi um meio que nós criamos para favorecer esse contato. Então, essa aqui é a imagem da nossa edição mais recente, inclusive com o editorial que nós tivemos aí a honra da participação do Fernando Franco, que é o presidente da ABAR, e esse jornal que hoje é dividido em 7 sessões, para trazer essas informações, então, e poder levar para os nossos municípios regulados, seja para o prestador, seja para o titular e para os usuários, informações sobre o que a agência está fazendo, sobre o que é uma regulação técnica, o que é uma regulação econômica, e informações a respeito do saneamento de um modo geral, abrangendo esse universo dos regulados. E passando para a próxima etapa do PDCA, a gente vai para a etapa do check, né, onde a gente vai fazer a conferência se aquela execução, se aqueles resultados da execução, eles foram compatíveis com o que nós havíamos planejado, com os meus objetivos e que vão permitir o alcance da visão. Então, para isso, são necessários os indicadores, né? E aí a Samira até falou, então, dos indicadores da pesquisa que influenciam muito a regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento. E aí, ressaltando, então, a importância desses indicadores para que a gente possa ter uma avaliação como está esse controle social, né? Linkando, então, dentro desse modelo de planejamento, mas trazendo para o dia a dia mesmo da agência esse gerenciamento sistemático, de ter ali que seja a cada 6 meses, o ideal que fosse até mensal, esse acompanhamento, seja das manifestações por tipo e município, os prazos médios de resposta, índice de satisfação, participação, número de acesso aos relatórios e outros indicadores que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui 3 exemplos, na verdade, do GRND, que é o Guia de Referência para Medição do Desempenho, que é um guia de indicadores que ele é do PNQS, aí, que é coordenado pela ABS, e esse primeiro indicador de desenvolvimento social, ele poderia ser trazido para agregar, então, para esse processo de controle social, com algumas adaptações, e outros indicadores onde é feita a avaliação do comprometimento da renda familiar, ou até do salário mínimo com a tarifa, para poder identificar como que estão esses resultados em cada um dos municípios regulados. E, além disso, a necessidade de definir também, criar novos indicadores para fazer outros monitoramentos, como a Samira falou mais uma vez aqui da pesquisa, que é um indicador fantástico, e também para monitorar os ODS, né? Não adianta a agência assumir esse compromisso que foi assumido pelo país, e é interessantíssimo que cada agência contribua, então, com esse alcance dessa agenda de 2030, mas para que a gente saiba em que grau que isso está hoje e que as nossas ações vão permitir o avanço, é importante ter indicadores para fazer esse monitoramento. E aí aqui, esses indicadores também precisariam de ter metas definidas, né? Metas que precisariam ser SMART, para que elas fossem alcançáveis, para que elas fossem mensuráveis, específicas, para garantir uma boa gestão. E ao final, então, que já estou em cima do meu tempo, a gente olha dentro desse fluxo do PDCA, a gente chega na última etapa que nós planejamos, nós executamos e conferimos o resultado do que foi executado. E aí a gente vai fazer uma avaliação. O objetivo foi alcançado? Caso o objetivo não tenha sido alcançado, é importante refletir qual foi o motivo que levou a esse fato, né? Fazer a análise das causas que interferiram nesse resultado e fazer as adequações necessárias para garantir, olha, eu fiz uma audiência pública, não veio ninguém. Por que aconteceu? Será que eu não divulguei? Será que o meio não foi adequado? Será que o momento, o dia, enfim. E fazer as readequações, e aí volta o ciclo PDCA de novo. Eu vou ter que adequar o meu planejamento em função das deficiências que eu identifiquei, executar, checar de novo e identificar no final se o objetivo foi alcançado. Quando o objetivo for alcançado, muitas pessoas podem pensar, pronto, acabou, o objetivo foi alcançado. Ainda não.
é importante compartilhar esse aprendizado e padronizar o processo para garantir que a agência reguladora ela consiga institucionalizar essa prática, para garantir que esse sucesso que foi identificado ele seja permanente e passe a fazer parte da sua cultura. Então, finalizando essa parte, essa tomada de ação em função desse planejamento, ela vai permitir com que aconteça o que está sendo mostrado aí nessa figura, né? Que a gente tenha a eficácia, que a gente tenha a eficiência dos serviços, para que nós façamos o equilíbrio das relações, que é o papel da agência reguladora, e conhecer a realidade local de cada um dos municípios, né? Para as agências intermunicipais e estaduais, essa é uma dificuldade grande a ser superada, mas que é necessária, porque o controle social ele permite essa aproximação, e aí definindo novas estratégias, novas vias de atuação, fazer com que a agência vá até o usuário, ao invés de esperar que sempre o usuário venha até nós, como a Samira citou o exemplo da pesquisa e vários outros meios que podem ser utilizados para isso, vão permitir transformar esse ambiente que a gente percebe hoje de falta de informação e receio do cidadão sobre o controle social, é quase que um medo de participar, e permitir que os canais de acolhimento das manifestações que precisam ter a sua formalidade sejam simplificados em torno de informações que vão ser mais práticas, mas ao mesmo tempo consistentes, e permitir a divulgação das ações e dos resultados de cada um dos prestadores. Então, era essa o material que eu preparei para apresentar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite da ABAR e de todas as pessoas que participaram dessa organização desse evento, e me coloco à disposição aí para eventuais questionamentos. Oi, Cíntia, obrigada. Parabéns pela apresentação. Nós estamos aqui com 50 participantes que estão assistindo a gente, e nós não temos perguntas pelo chat, mas alguém quer levantar alguma questão, fazer uma pergunta? É só colocar o nome. Peraí, tem uma que chegou aqui, só um minuto, deixa eu ver. Ô, Samira, agora que eu estou vendo aqui uma mensagem da Gabriele, ela está pedindo para o pessoal responder a pesquisa de satisfação. Foi disponibilizado o link, gente, no chat para vocês responderem a pesquisa de satisfação desse webinar e também sugerir novos temas para as discussões futuras. Alguém tem alguma pergunta? Olha, o José Levi, ele escreveu: o evento foi ótimo, foram disseminados conhecimentos relevantes relacionados com as atividades das agências reguladoras e a participação social na melhoria da qualidade das mesmas. Ficou evidente que existe uma demanda significativa de instrumentos de gestão a serem elaborados e implementados por essas instituições para promover a participação direta dos usuários dos serviços constituintes de suas cartas de serviço no processo de avaliação da qualidade dos mesmos, conforme estabelecido nos instrumentos legais e normativos relacionados ao assunto. Neste contexto, o nível de qualidade medido por esses instrumentos deveriam ser utilizados no processo de avaliação do desempenho dos servidores dessas instituições que tiveram participação na prestação desses serviços, principalmente dos que atuam a nível de gerência. Então, fica aqui a sugestão. Tem alguns parabéns, e eu não identifiquei nenhuma pergunta. Se eu não estou identificando, alguém escreveu alguma pergunta? Ou alguém quer falar? O Carlos escreveu uma pergunta. Escreveu? Desculpa, eu não peguei. Ana, pode falar, Ana. Oi, o Carlos está perguntando, Samira. O Carlos fez uma pergunta. Ele gostaria de perguntar às palestrantes: audiências públicas virtuais são boas e efetivas? O que pensa? É uma pergunta certo. para as 4. Para as 4. Quem começa? Posso começar? Pode ser você. Então, eu começo. Então, vamos lá. As audiências públicas virtuais são boas e efetivas? O que pensam? Carlos, nós na Arcesp tivemos a oportunidade de, nesse período de pandemia, de realizarmos uma audiência pública virtual.
Vamos ter a segunda agora em novembro, e realmente foi uma experiência surpreendente e que, de verdade, ela cumpre aquele papel de diminuir um pouco a distância, porque isso permite que as pessoas entrem e participem de qualquer lugar que elas estiverem, elas fazem a inscrição e elas podem se manifestar. Eu acho, sim, que é uma modalidade da audiência pública rica e que aumenta a participação. Eu sou favorável, acho que essa foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe na experiência da Arcesp. Falando da Arisb, nós também, as audiências públicas que foram realizadas até antes da pandemia foram sempre presenciais. Eu acho que, como várias outras coisas que nós temos aprendido agora com essa pandemia, como a realização de mais eventos virtuais como esse, a audiência pública virtual, com certeza, também vai ser uma nova forma de agregar, né? Nós que temos os conselhos de regulação que já são municipais, né? Cada cidade tem o seu conselho, então eu sempre falo, nós não temos um conselho de regulação, nós temos 26, mas essa participação por meio das audiências públicas, quando a Arisb vai até o município para fazer essa audiência, ela ainda assim, ela não tem a participação que a gente gostaria que fosse, tanto em termos de qualidade quanto quantidade. Então, eu acredito também que a audiência pública virtual, ela vai favorecer muito essa participação, estabelecendo ali os mecanismos, garantindo que as pessoas ali façam a pergunta e que isso tenha o seu rigor, né? Tendo a burocracia, mas numa medida ideal, para que não atrapalhe também a participação, mas para que garanta o respeito, para que garanta que as pessoas coloquem ponderações que sejam sérias. Eu acho assim, aí eu vou entrar assim, um pouquinho numa linha divergente, né? Eu acho muito interessante a questão de você trabalhar com as audiências virtuais. Mas, assim, a nossa experiência também de audiência pública, similar ao caso que a Cíntia colocou, você acaba tendo, às vezes, não somente uma questão de quórum, mas muitas vezes até do próprio conteúdo. Talvez fosse interessante você tentar agregar um pouco, não somente a audiência, e também colocar a consulta pública. Eu entendo que assim talvez fosse uma situação mais efetiva, porque as pessoas teriam condições de trabalhar melhor os seus posicionamentos, a sua contribuição, e até ser algo assim que você conseguisse realmente ter uma contribuição mais sólida. Isso daí, assim, eu falo com base na experiência que nós tivemos, então, aí eu já não posso falar mas com base na nossa região, eu sugeriria tentar os dois. Eu também, Falta a Cici. Eu acho que ela substitui, concordo com ela. No meu ponto de vista, eu acredito que é necessário, eu achei uma grande evolução as audiências públicas serem por meios online também, mas o ideal mesmo é agregar as duas formas, até porque nem todo mundo tem acesso à internet, uns têm, outros não têm, né? Então, o ideal mesmo é a integração. Mas eu acredito que teve uma grande evolução com relação a... É muito interessante também essas audiências online, que ficam tudo registrado, dá para ter a participação de várias pessoas, de vários lugares, né? Dá para agregar mais gente. Eu acredito que seja viável. Nós temos aqui algumas... Deixa eu passar aqui. Eu acho que tem uma pergunta para a Cíntia. Isso, Cíntia. Peraí, deixa eu ver quem foi que mandou. Eu copiei aqui. É a Regina Lunardelli, da CESP. Cíntia, cadê? Peraí. Você está com ela aí, Ana? Tu queres que eu leia? Quero, Cíntia, gostaria de saber se você acha que o cidadão tem medo de participar de uma consulta pública ou falta informação e metodologia
linguagem para melhor compreensão da regulação. Então, como aqueles entraves, né, aquelas causas dessa falta de participação no controle social da população, esses aspectos influenciam, né? A gente tem as dificuldades diversas aí que a população participe, mas também por questões próprias da comunidade, de não se preocupar com o assunto, de ser algo muito burocrático, então, não, tem que preencher um formulário, alguma coisa, e ficar, assim, com um certo distanciamento, falta de divulgação, né? Muitas vezes os usuários podem até nem saber, mas considerando que essa divulgação foi realizada e que foi feita da melhor forma possível, realmente a gente tem que pensar sobre esse instrumento, né? A consulta pública, geralmente, ela é feita em cima de uma nota técnica. E dependendo da forma como essa nota técnica estiver redigida, poucas pessoas vão ter capacidade de entender aquele assunto. Então, realmente é algo que na ARISB, até a gente já discutiu isso em planejamento estratégico, é algo que nós nos preocupamos e que realmente eu pego pelas pessoas que começaram a trabalhar na agência, que ingressaram no concurso público, quando a gente iniciava as primeiras reuniões ali para falar de temas básicos, como indicadores de desempenho, e a gente falava o termo economia de água, né? A pessoa falava, o que é isso, economia de água? Algo que para nós que estamos no saneamento há mais tempo é tão comum, e para as outras pessoas não é. Então, realmente, essas notas técnicas precisam ter esse rigor, mas eles causam esse distanciamento. Então, é algo a ser superado, como a própria Samira falou, não de deixar de ter essa nota técnica, mas pensar em outros instrumentos, porque não adianta a gente fazer algo bonito, lindo, maravilhoso para colocar no site, mas que ninguém vai entender, né? Então, a gente realmente precisa trazer a população mais para esse exercício do controle social, é nossa responsabilidade, e precisamos aí, através do planejamento, identificar novas soluções, e a partir dessas novas soluções, a gente vê se aumentou o número de participação ou não, porque também, se não, criamos aqui uma cartilha, mas as pessoas não continuam participando, não. Então, essa não era a causa, vamos identificar outra. Ô, Samira, seu microfone está no mudo. O teu está no mudo, Samira. Desculpe. O Daniel Narzetti, ele fala para todas. Na pesquisa das informações disponibilizadas pelas agências em seus sites, quais foram as melhores impressões e as sugestões para melhorar a disponibilidade das informações informatórias? Eu acho que a Ana pode responder, né, Ana? Acho que você que fez o trabalho do site. No caso, assim, das agências que foram pesquisadas, eu achei muito interessante alguns ambientes, até pela inter-relação, assim, usuário, a interação, né? Como o usuário, o acesso, a facilidade, a forma como a informação está disponibilizada. Particularmente, eu acho assim, as melhores impressões foram aquelas em, por exemplo, site da ARIS-PCJ. Aí eu vou ter que citar nomes que eu não queria, né? Mas eu acho assim, bastante estruturado, né? Você é muito organizado, os relatórios, as cartas, então assim, é muito simples a navegação. O site da Agir eu também pesquisei e vocês tiveram, acho que foi uma mudança no padrão do site, mas ele também é muito interessante. Eu acho que talvez uma observação que tem que ser feita é que a gente não olhar o site como regulador, mas tentar olhar o site como uma pessoa que não tem uma familiaridade com o tema e tentar ver como as dificuldades que ele encontraria para acessar. Porque uma pessoa que não tem facilidade, talvez ela tenha mais dificuldade para saber onde ela vai encontrar uma determinada informação, como, por exemplo, o relatório. O caso da ARIS-PCJ, o da ARIS, eles são bem claros, o relatório está aqui, então você clica e é ali. Também o da ARIS de Santa Catarina e o da AGESAN do Rio Grande do Sul. Porque aquela primeira informação, nem todo mundo vai procurar nos procedimentos administrativos, nos procedimentos técnicos, vai conseguir fazer essa procura.
Também achei muito interessante a questão dos registros de reclamações diretamente no site, né? E dos sites que eu pesquisei, somente um site ele era acessível em Libras, que era justamente o site da AGIR de Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que também começar a pensar nessa questão da acessibilidade do usuário, porque nós temos diversos usuários, e somente o site deles era acessível, a questão de Libras. Depois, Daniel, eu posso até te passar essas informações, todo o resultado do que foi levantado, e eu acho interessante depois a gente cruzar, quando nós tivermos os das agências estaduais e das agências municipais, e os recortes geográficos. Aí acho que vai ficar bem mais interessante o trabalho. Não sei se eu respondi a tudo. Respondeu e levantou um aspecto super interessante, que é a acessibilidade, que a gente tem que pensar nisso para ampliar mesmo a participação social, né? Temos Exato. aqui a Silvia Ferreira. Ela fala: parabéns às palestrantes. Como auditora de um órgão de controle federal, fiquei curiosa de como as agências reguladoras dos entes subnacionais tratavam da questão da participação social, transparência e controle social. Como bem colocado pela Samira, é um tema extremamente técnico, o que favorece a assimetria da informação. Mas fiquei impressionada como vocês estão preparadas para atender as demandas de informação pela sociedade. Infelizmente, a sociedade exerce pouco o controle social, ainda mais em um tema complexo. Obrigada, Silvia. E temos aqui a Thaís Greger, da Arcesp. Com a ampliação do acesso advindo do uso de tecnologias nos instrumentos de participação social, como pensar em qualificar o cidadão para aprimorar a qualidade de sua participação? Para todas. Quem começa? Assim, acho que essa daqui várias podem responder dentro da sua ótica até geográfica, né? Mas acho que principalmente, Thaís, é a questão. Não adianta, assim, se é a minha opinião, eu acho que primeiro a gente trabalhar a informação. Eu acho que a Samira ela colocou isso daí de uma forma assim, muito clara, e principalmente a Cíntia também falou muito sobre isso, é a forma como nós passamos a informação, como isso está disponibilizado. Porque, assim, por mais que ele tenha acesso, né, às tecnologias de participação social, se ele não tiver informação, ele vai ter dificuldade de se posicionar e até de saber exatamente o ponto em que ele tem que, digamos assim, que chamar a atenção, né? Então, eu concordo com você, acho que a questão da tecnologia ela é super importante e ela é necessária, mas também a forma como nós repassamos essas informações, se é somente no nosso site ou outros canais que nós utilizamos, como é que isso está sendo passado? Será que a linguagem que nós estamos trabalhando, as informações que nós estamos colocando, elas são suficientes também para o usuário ele poder fazer uma participação qualificada? Eu acho também essa pergunta volta um pouquinho para nós, né? Porque às vezes a gente olha, a nossa percepção é um pouco diferente de um usuário. Então, talvez seja interessante a gente ver no feedback exatamente o que ele precisa, né? Como ele está vendo a nossa informação, como ele está vendo os nossos sites, como ele está vendo os nossos canais, né, de atendimento. Isso é uma posição, mas a Cíntia, a Cici, a Samira, com certeza tem outros pontos de contribuição. A gente tem, eu acho que uma diferença aqui entre nós quatro, que é uma diferença regional, né? Que eu acho que isso é muito interessante, né? Que a gente acaba tendo uma representatividade de como é o Brasil também, né? Que assim a realidade daqui é completamente diferente, especialmente da Ana e da Cici, que estão na região norte do país. Então, eu acho que a tecnologia ela pode ajudar, sim, desde que a gente esteja em regiões em que o acesso à internet seja mais universalizado, né? De todo modo, eu acho que é um instrumento sempre complementar, né? Eu não acho que ele tenha que ser dominante e que não tenha os outros tipos de interação. Mas eu acho, Thaís, que a gente pode pensar em instrumentos para smartphone, como
aplicativos de participação social, que você pudesse apresentar normas em aplicativos e as pessoas pudessem opinar, mesmo que não tivesse uma característica legal de uma consulta pública, mas poderia ser uma contribuição complementar. Assim como eu acho que, como a gente falou, como eu falei, que a Arcesp está fazendo, e eu acho que tem outras agências pensando nesse assunto, que é da linguagem acessível, né? Que é você transformar a regulação em linguagem acessível, não necessariamente, às vezes, na própria norma, mas em materiais que apoiam essa acessibilidade no sentido do entendimento, e também considerar a acessibilidade no sentido de ser acessível a todos, com todas as características e diferenças das pessoas, né? Então, acho que eu penso assim. Aí, Cíntia e Cici? Eu acredito que, além da tecnologia, né, as agências devem chegar até aos usuários, como exemplo, como foi a sua apresentação, Samira, e a apresentação da Cíntia, por meio do jornalzinho, por meio da ouvidoria lá com o usuário, para capacitá-lo e para ele saber quais são os direitos e os deveres dele também, até para poder fazer as reclamações, né? E exigir também um serviço de qualidade. Então, acredito que tem que ser os dois, a junção dos dois, né? Também da agência e até o usuário, né? Ao usuário. Eu concordo com todas vocês, até não vou delongar muito, até em função do tempo. Só lembrando aqui que um exemplo que não usa a tecnologia, né, para garantir o acesso aí das pessoas que não vão ter à disposição uma internet adequada, até um equipamento para acessar, é a ouvidoria itinerante, que é um exemplo da Ares PCJ, que é fantástico, né? E, além disso, um outro exemplo aqui falando de qualificação do cidadão, que aí não de agência reguladora, mas que eu acho que é muito forte na ANA, na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico agora, é que ela tem no seu portal ali, foi feita uma parceria com a Unesp, então ela tem diversos cursos de capacitação que são oferecidos, seja para pessoas que participam dos comitês de bacia, e aí trazendo aqui para a nossa realidade, seria então para as pessoas que participam dos conselhos de regulação, seja para o usuário, para que ele pudesse entender com uma linguagem muito lúdica. Então, quem sabe a gente consiga um dia desenvolver um material similar, seja aí as agências reguladoras se unindo, quem sabe a ABAR fomentar algo nesse sentido, de criar um portal de capacitação, porque, pelo menos em Minas Gerais, a realidade que a gente vê é que se as pessoas nem sabem o que é regulação, como que elas vão participar do controle social, né? Então, realmente é algo a ser vencido. Temos mais o Silvia Anunciação. Como vocês acham que a ANA poderá, a partir de agora, apoiar a ampliação e fortalecimento do controle social na regulação do saneamento básico no Brasil? E na sequência... Era sempre a Ana Valéria para iniciar. Eu não sei se... E aí tem depois, Ana, para você, Ana Valéria, cada agência tem a liberdade de disponibilizar as informações que desejarem em seus sites. Espero que a Ana não venha com uma norma de referência para sugerir o conteúdo mínimo. Me permita inverter a resposta. O que a gente está respondendo é com base nas perguntas que foram feitas. Uhum. Então, se as pessoas perguntam o que elas acham que elas poderiam incluir, nós vamos responder. Agora, é lógico que cada agência ela define os instrumentos de participação e controle social e, com base nisso, a informação que ela vai colocar no site, né? Então, tem aquele parâmetro mínimo que é o que ela tem que cumprir. Agora, se a agência deseja ter uma interação maior, ter uma participação, garantir uma participação, ampliar a participação do seu usuário, aí também cabe a ela decidir. Então, assim, as perguntas que nós estamos respondendo estão dentro desse contexto, entendeu? Não é uma crítica nem de conteúdo mínimo, acho que a gente tem que ver sob que ótica elas foram colocadas, tá? Em relação a como a ANA, a partir de agora, poderá apoiar a ampliação
e fortalecimento do controle social e regulação do saneamento básico no Brasil? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que saber ter um quadro para dizer exatamente como é que está o nosso controle social e regulação. Tá? E isso daí, pelo menos assim, nesse primeiro momento, e o que eu estou percebendo, ele é bastante assimétrico, tá bom? Tem agências que talvez não tenha de forma clara nem aquilo mínimo em relação às regras de audiência pública, consulta pública, assim como tem agências que estão alguns passos muito mais à frente, né? Eu não sei se a pergunta se seria bem a Ana nessa fase, né? Eu acho que talvez seja num primeiro momento, e na fase que nós estamos agora, eu acho que cada agência deveria fazer uma avaliação exatamente dos seus instrumentos, né? Como isso está sendo visto. Para poder ajudar a Agência Nacional também com informações, né? Exatamente. Para poder estudar os subsídios necessários. Mas aí, no caso, a pergunta foi o que a Ana pode fazer para ajudar, no caso, as agências infranacionais, seria mais ou menos isso, né? Não, a pergunta é essa mesmo. Né? Pode ajudar bastante, só que é como tu falaste, só que aí a própria agência tem que saber os mecanismos, né? E o que é necessário para que ela possa dar esse apoio. E eu acho que muito mais do que o conteúdo do site, que é claro que o site é um dos caminhos, mas o controle social ele ultrapassa, né? Quem sabe a normas de referência, como está até no documento que está em consulta pública, elas vão se iniciar através de um diagnóstico. Então, é isso que a Ana Valéria colocou. As agências precisam fazer esse diagnóstico até para poder municiar a Ana de informações para definir essas normas de referência. Será que todos sabem desses meios que cada um utiliza, qual que está sendo a efetividade, quantas pessoas têm participado das consultas, das audiências, qual o percentual da população que está sendo atingido, ou pelo menos ali do número de domicílios? Então, é esse meia-culpa que eu acho que nós temos que trazer, porque o controle social ele tem um objetivo, e cabe a nós, agências reguladoras, garantir que esse objetivo seja cumprido. Não é fácil, mas... E a gente não tem esse mapeamento, né? Esse cenário de como está o ambiente regulatório nesse sentido, né? Olha, a abordagem em cima do site foi uma forma. Mas é importante. Mas quando tu começa, como eu estava falando com a Cíntia, né? Quando você começa a olhar nos normativos, aí você vê como esse normativo estruturou. No caso, por exemplo, da Arisbe, que estruturou em normativo todos os procedimentos dela de controle social. Eu achei muito interessante. Perfeito. Agora, acesso à informação, a lei de acesso à informação, ela prevê que esses mecanismos estejam bem definidos nos sites, né? Pois é. Temos aqui um comentário da Lúcia Pacheco da Arcesp, que é ouvidora da Arcesp. Acredito que um instrumento importante, além dos sites e serviços de atendimento ao usuário, dentre outros, também são o SIC nas agências, né? Que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Corretíssimo. E, gente, mais alguma questão? Eu acho que a gente está chegando no nosso horário. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Só reforço que a Gabriele colocou no chat o link para a gente responder a pesquisa de satisfação dessa conversa que a gente teve hoje. E eu não sei se mais alguém quer falar, então... Se ninguém mais se inscrever para falar, eu vou passar a palavra, encerro a minha fala e passo a palavra rapidinho para as minhas amigas que fizeram essa conversa à tarde com a gente. Então, eu agradeço a presença de todos, foi muito boa a conversa, agradeço essa parceria com a Ana, com a Cíntia e com a Cici, essa forma de pensar em conjunto foi muito legal. E... vamos aí, né, para as próximas e que a gente fique antenada nesses assuntos. Sim, obrigada. Eu agradeço também a participação de todos.
Agradeço a vocês, Samira, Cíntia e Ana Valéria, a ABA pelo convite, e estamos aí à disposição também, né, por meio das apresentações e por meio do e-mail. Sim, só uma coisa, tiveram várias perguntas sobre as apresentações. Nós vamos disponibilizar as apresentações aqui pelo próprio chat, a gente já coloca, todo mundo coloca? Eu acho que eles vão encaminhar, né? A Gabriela encaminha? Eles então, encaminham, perfeito. eles disponibilizam. Né? Então, tá bom. Fica no site da ABA, eu acredito. Acho que sim. Então, tá. Então, quem perguntou, tá? A Ana respondeu para a gente. Então, agradecer também o convite da ABAR, a parceria aí, realmente foi um evento fantástico, feito por meninas, né, no mês do Outubro Rosa, então essa importância feminina aí com várias representatividades, seja no modelo de agência reguladora, seja nas regiões do país, e que a gente possa, como até está sendo colocado aqui no chat, uma das coisas, nesse momento tão difícil político que a gente está vivendo, né, das eleições municipais, nós num ambiente, como eu já tinha falado, tão polarizado que a gente tem vivido, que a gente consiga caminhar com o controle social, sabendo lidar com essas dificuldades e que ele municia a população realmente dos seus direitos e dos seus deveres sendo exercidos ali com respeito, com qualidade, com equidade, que realmente a gente possa construir um ambiente onde a regulação ela faça parte do dia a dia das pessoas, onde elas entendam que o papel da agência reguladora é equilibrar as relações dos usuários, né, que querem um serviço de qualidade, mas a agência reguladora precisa garantir o seu equilíbrio econômico e financeiro, e o titular ali dos serviços, ele tem que assumir o compromisso de entregar tudo isso. Então, momentos como esse, desse webinar, eu acho que são muito ricos e que a gente possa ter vários outros aí para discutir assuntos relevantes como esse. Bem, finalizando, né? No caso, eu gostaria também de agradecer a Samira, que foi a pessoa que fez o convite, ao Carlos, pela ideia, pelo formato, né? E também, no caso, eu gostaria de agradecer as minhas novas amigas, a Cici. A Cici não, que a gente já se conhece, né, Cici? Mas a Samira e a Cíntia. Foi um prazer participar desse webinar com vocês. E eu gostaria de agradecer também pelas perguntas, porque acho que enriqueceram ainda mais esse webinar. Colocar à disposição de todos os que vocês precisarem. O Pará está de portas abertas para todos. E eu acho que, como a Cíntia muito bem colocou, esse é um tema que ele tem uma importância singular, né, para todas nós. E eu espero que realmente nós tenhamos muito mais espaços para trabalhar com mais esses assuntos, né, em outros momentos. Foi um prazer estar com vocês e participar dessa mesa com vocês. Estou muito honrada por isso. Eu também. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Subira. Obrigada a vocês.